Dr. Sam Rainbow é o presidente da Nutrilite. Olá, todo mundo! Tudo bem? É um prazer conhecer vocês. É muito legal voltar aqui hoje, nessa região do planeta. E eu quero dar os parabéns a todos pelo incrível trabalho que vocês vêm fazendo. Eu ouvi que vocês são hoje a filial com o crescimento mais acelerado no mundo Amway. É isso mesmo? Isso é muito animador. Bom, meu objetivo nessa viagem é celebrar o nosso 80º aniversário. Eu estou numa turnê mundial e essa aqui é a minha parada no Brasil. A data do nosso aniversário, como vocês provavelmente já sabem, é 17 de setembro. E eu acredito que vocês também celebraram por aqui nessa época. Mas essa é a celebração na qual eu tenho a oportunidade de agradecer a todos vocês pelo que estão fazendo. E de escrever também o panorama futuro da Nutrilite e para onde estamos indo. Tudo bem? Bem, a primeira coisa é realmente agradecer vocês por nos ajudarem com o seu papel. Temos um rápido crescimento em consequência dos seus esforços e, como vocês sabem, dos esforços de empresários Amway no mundo todo, que fizeram da Amway a companhia número 1 de vendas direta do mundo, e isso é demais. E ainda mais animador para mim e para o meu pai, quem eu tenho certeza que está olhando lá de cima, é que vocês ajudaram a fazer da Nutrilite a marca número 1 do mundo. Por isso eu agradeço por esses esforços também. E quando eu olho para suas vendas, eu sempre me pergunto, quais são os 5 produtos mais vendidos da Nutrilite aqui? E eu tive a chance de dar uma olhada e descobri que o produto mais vendido é o ômega 3. Certo? Ômega 3? O segundo produto está crescendo incrivelmente rápido também. É o Dairy Plus, tá certo? É isso mesmo? E o terceiro? Vocês sabem qual é o terceiro? CalMag. Agora, deixe-me contar um pouquinho da história que talvez ajude a dar uma perspectiva a isso. O primeiro produto que meu pai lançou, o primeiro produto que ele vendeu em 17 de setembro de 1934, era um produto composto de 3 partes. Eram 3 partes. Uma parte era um produto muito similar ao Daily Plus, uma cápsula com vitaminas, minerais e fitonutrientes. Esse era o primeiro componente. O segundo era um produto mastigável grande. Naquele tempo era mastigável, rico em cálcio, magnésio e outros minerais. Esse era o segundo, muito parecido com o CalMag que a gente tem hoje. E o terceiro produto era feito de óleo que ele aplicava com conta-gotas e era rico em óleos de peixe, ômega 3, óleos tão importantes para a nutrição humana. Esse produto composto de 3 partes foi o primeiro produto e é interessante que hoje, ao vir ao Brasil e ver os seus 3 produtos de maiores vendas, eu vejo que são os mesmos que o meu pai começou vendendo, que ele lançou em 1934. Por isso, parabéns a todos vocês. Agora, é engraçado vir aqui hoje, pois vejam que a minha maior propaganda é que eu sou a pessoa que usa Nutrilite há mais tempo que qualquer outra pessoa no planeta. Ninguém pode dizer que consumiu o produto mais tempo que eu. Pois se meu pai estivesse aqui hoje, ele diria, bom, eu fiz 79 anos algumas semanas atrás, no dia 5 de fevereiro, e já são 79 anos consumindo Nutrilite. Se o meu pai estivesse aqui, ele diria, sim, o meu filho consome o produto há 79 anos e 9 meses, pois a sua mãe já consumiu o produto quando estava grávida. Então, o meu objetivo aqui é agradecer a vocês e falar sobre o futuro, pois eu acho que é nisso que vocês estão mais interessados. E é muito animador ver para onde a gente está indo hoje. É um mercado muito promissor. Este é o 21º país dos 40 da minha turnê, e em todos os mercados eu vejo o mesmo tipo de paixão que eu estou vendo aqui hoje. Então, eu sei que o mundo está acordando para os conceitos nos quais o meu pai acreditava tão firmemente, assim como Jay e Rich, e ver isso acontecendo no mundo todo é muito animador. Por isso, eu quero falar sobre o futuro. E o mais interessante sobre o futuro é que, embora estejamos comemorando 80 anos,
A história da Nutrilite começa de fato quase 100 anos atrás. 100 anos. 100 anos atrás, o meu pai desembarcou em um navio em Xangai, na China. Como um jovem disposto a conhecer o mundo e deixar sua marca no mundo e torná-lo um lugar melhor. 100 anos atrás, em 1915, apenas 3 anos antes disso, existia um bioquímico polonês na Polônia que vinha estudando a importância das gorduras, dos carboidratos e das proteínas na dieta. Ele achava que tinha desenvolvido um produto perfeito. Um produto que tinha proteína pura, carboidratos puros e gorduras puras. O que fazia ele acreditar que tinha um alimento perfeito. Ele testou em ratos e todos os ratos morreram. Então ele pensou, o que está acontecendo? E começou a fazer experiências e descobriu que ao adicionar material botânico à sua dieta perfeita, os animais sobreviviam. E começou a se questionar do que se trata. Ele começou a fazer experiências, ele era bioquímico e começou a determinar que os compostos das plantas que permitiam aos animais sobreviver eram compostos orgânicos conhecidos como aminas. E ele disse, estas vitaminas são vitais para a vida. E, portanto, cunhou o termo vitamina. E daí nasceu essa palavra. E isso fez 100 anos apenas 3 anos atrás. Portanto, estamos bem perto do início de tudo, desta indústria maravilhosa na qual estamos hoje. O meu pai, por outro lado, desembarcou do navio alguns anos depois e ficou muito interessado e preocupado com a saúde do povo chinês. Ele queria fazer algo a respeito. Ele estudou medicina tradicional chinesa e eu acredito que será reconhecido algum dia por ter sido um dos primeiros cientistas ocidentais a afirmar que havia bons conhecimentos científicos por trás da medicina chinesa tradicional. E começou a estudar os seus conceitos e a sua filosofia sobre a importância de dar equilíbrio à vida. Se sabemos algo sobre a medicina chinesa tradicional ou da medicina que realmente vem dessa região do mundo, sabemos que as medicinas nativas antigas eram todas baseadas na ideia de trazer o equilíbrio de volta à vida das pessoas. E ele ficou muito entusiasmado com o papel da alimentação baseada em plantas na nutrição humana, percebendo rapidamente a sua importância. E naquela época, na China, os cientistas ou médicos pensavam que as pragas e as doenças que eram muito frequentes nas grandes cidades da China eram causadas por germes. Isso foi antes que os vírus e as bactérias fossem descobertos. Eles pensavam que eram causados por algum tipo de contaminação que se encontrava na comida e na água que as pessoas consumiam. Pensavam que isso causava as doenças nas grandes cidades. Foi então que ele acordou uma manhã com a excelente ideia que mudou a sua vida. Ele disse, talvez não seja o que está na comida que está causando o problema, mas sim algo que falta nela. Ok? E isso o levou a estudar a medicina chinesa tradicional, a abordagem botânica que ele viu sendo usada lá, e ficou extremamente interessado pelo valor de uma alimentação baseada em plantas, pois quando visitou algumas populações de áreas rurais que viviam da produção agrícola, a sua saúde parecia melhor. Eles não sofriam doenças. Achou que devia ser algo relacionado à alimentação baseada em plantas e começou a fazer experiências. Agora, há muitos estudos que ele fez durante esse período que descrevi no livro, que escrevi há alguns anos atrás, e acabo de reescrever esse livro. E se vocês ainda não têm uma cópia da história da Nutrilite, é muito importante adquiri-lo. A primeira versão era impressa. Agora, eu atualizei, revisei e fiz a versão eletrônica. Então, se vocês tiverem iPads ou computadores, podem comprá-lo por apenas $10 e todo o dinheiro vai para o programa The Power of Five, o programa Little Bits. E
Você pode baixá-lo diretamente para o seu iPad. É um relato fabuloso da história da nutrição, da história da Nutrilite, e além disso, na última edição, também incluímos muitas informações sobre nossas fazendas e comentários dos maiores líderes da Amway sobre sua visão e convicções sobre a Nutrilite. Por isso é um ótimo material para ter, uma ferramenta excelente que pode ser compartilhada com os demais para ajudá-los a compreender esta filosofia profunda e as raízes dos seus produtos Nutrilite. Penso que é extraordinariamente importante, se você quer ser bem-sucedido nesse negócio, compreender as raízes, pois elas são profundas e fortes, são o que nos distinguem dos demais. Então, vamos pedir uma cópia, usá-la, e acho que será muito, muito, muito útil para vocês. Nele, detalhamos todos os testes e tribulações que meu pai encontrou, nos primórdios. Para resumir, ele voltou da China, onde ficou por 15 anos, representando a Colgate, e ele fez muitas coisas lá. Mas começou as suas experiências na China quando a Revolução eclodiu, preparando sopas e caldos para ajudar na nutrição das pessoas. Ele sentiu que estava no caminho certo e quando conseguiu voltar da China em 1927, ele já tinha 40 anos. Ele acreditava que havia acumulado dinheiro suficiente na China com o seu outro negócio, mas perdeu tudo com a Revolução. Então voltou com 40 anos de idade e em torno de $24 no bolso. Instalou um pequeno laboratório em Balboa Island e estava determinado a transformar a sua ideia de fazer um suplemento alimentar baseado em plantas em realidade. Ele instalou o laboratório em Balboa Island. Alguns de vocês que já visitaram a Califórnia devem ter visto o local em Balboa Island onde ele se estabeleceu inicialmente, e foi lá que ele pesquisou por 7 anos e desenvolveu todos esses produtos. Ele contava que tinha feito algumas das maiores bagunças no meio do caminho, mas que finalmente sentiu que tinha desenvolvido um produto que seria apropriado para o mercado americano. E ficou tão animado com isso que saiu distribuindo o produto para os seus amigos. O meu pai era um cara legal, as pessoas aceitavam, mas quando ele voltava para ver se tinham usado o produto, viam que tinha esquecido embaixo da pia ou em algum armário de remédios. E foi então que ele teve a sua próxima grande ideia. Se eu não der um valor para esse produto, ninguém mais o fará. E decidiu, naquela hora, que nunca mais daria de graça outra unidade de Nutrilite. Eu gosto de contar essa história para empresários Amway do mundo todo, pois todos nós, quando ficamos animados com um produto, queremos dá-los aos demais, para que tenham os mesmos benefícios que nós. Mas se você não dá valor a um produto, muitas vezes as pessoas também não dão. Então, lembrem-se disso, eu acho muito importante. Então, ele determinou um valor e agora faltava apenas sair e vender o produto. E vender não era assim tão fácil. Ele contava que o seu índice de sucesso era cerca de 1 para cada 100 tentativas. Ele tinha que falar com 100 pessoas para finalmente encontrar um comprador. Mas aos poucos começou a construir um pequeno círculo de clientes. Ele continuava acreditando que conseguia arrumar um jeito de vender o produto no comércio. Então preparou cartazes e tentou vender o produto de todas as maneiras possíveis. A questão era que ninguém sabia do que ele estava falando, era um conceito completamente novo. A dieta americana era perfeita de acordo com as autoridades e o governo. Ninguém precisava de suplementos, então era muito difícil, vocês sabem, compartilhar o produto com os demais e a venda no varejo era praticamente impossível. Espalhou cartazes por todos os lugares e conseguiu vender muito pouco dessa forma. Ele percebeu que a única forma de vender o produto era falando com as pessoas, boca a boca, e assim começou a construir um círculo de clientes na região sul da Califórnia, que lhe permitia manter-se. Eu nasci em 1936 e posso dizer que fui sua primeira cobaia de laboratório. Ele costumava dizer que eu fui a primeira cobaia pela qual ele podia pagar. Então, eu dou risada disso. Eu dou risada disso no livro, mas eu acho que eu sou provavelmente o cara mais sortudo do planeta. Porque eu tive a chance de crescer usando o produto. Mesmo antes de nascer, eu já usava. Então, eu ia com ele na entrega para os seus clientes e observava como ele tentava descobrir um jeito de levar o produto para cada vez mais gente nos Estados Unidos.
Foi uma época estressante, mas eu nunca vi ele desanimado. Ele sempre estava entusiasmado. Ele sabia que ia achar um jeito de fazer isso melhor. Bom, tivemos alguns clientes muito felizes, pois quando as pessoas usam o produto, normalmente sentem os resultados que esperam, e por isso tivemos alguns clientes maravilhosos, do tipo que mantinham animado e batalhando. Mas um dos seus clientes era uma mulher, essa mulher que está aqui na tela, e o nome dela era Alma Stewart. Ela era uma senhora e ela amava o produto, pois o produto mudou a vida dela. Então, ela insistia para que o meu pai a deixasse vendê-lo. Primeiro ele disse que não, porque pensou, ela é uma senhora muito mais nova, se ele não conseguiu vender, imagina se ela conseguiria. E ele continuou dizendo não para ela. Até que um dia, bom, você sabe, ela era uma mulher. E as mulheres são muito persistentes. Ela continuou atazanando e atazanando. Nós homens sabemos bem como isso é, não é verdade? Ela continuou insistindo. Até que um dia, em que com certeza ela pegou meu pai em momento de fraqueza, pelo menos ele dizia isso, ele tinha tentado achar um jeito de vender o produto. Bom, ele continuava tentando achar um jeito de vender o produto. Ele tinha enviado um pedido grande para uma farmácia em São Francisco e esse pedido voltou inteiro. Ninguém comprou nada. Foi quando ela apareceu. Ele contava que dava para ver as lágrimas saindo dos olhos dele. Quando ela o surpreendeu naquele momento, então ele disse: ok, você vem me atazanando há bastante tempo. Você venceu. Faremos o seguinte. Eu gasto cerca de 35% do meu tempo com os clientes por aqui. Isso está me deixando louco, pois 35% do meu tempo é dedicado a tratar com clientes e levar o produto. É o suficiente para manter o negócio, mas eu quero que cresça. Então a gente vai fazer o seguinte. Eu dou para você um desconto de 35% pelos produtos. E você pode vender eles e veremos o que acontece. Que tal? O que você acha? E ela disse, eu acho muito bom. Eu aceito. Então ela foi a primeira distribuidora, Alma Stewart. E adivinhem, ela se mostrou uma vendedora muito melhor que o meu pai. Muito melhor mesmo. E por quê? E por quê? É importante observar isso também. As pessoas gostavam do meu pai, mas também ficavam desconfiadas, pois ele era aquele cientista maluco, vivendo no segundo andar, fabricando produtos. Era difícil de acreditar que funcionava. Bem, Alma Stewart, quem era ela? Ela era uma cliente satisfeita. O produto tinha mudado a vida dela. As pessoas queriam ser como Alma. Ela vendia o produto feito louco. E rapidamente ela conseguiu mais clientes que ele. E isso meio que deixou ele maluco, porque de certa forma irritou ele um pouco, porque ele se achava um bom vendedor, mas ela era muito melhor. E ele não era bobo. Ele percebeu que se ela tinha todo aquele sucesso, talvez ele tivesse encontrado uma forma melhor de vender o produto. Em vez de tentar vender em farmácias e com todos aqueles cartazes que tinha feito. Talvez a melhor maneira fosse vendê-lo por meio dos clientes satisfeitos. Isso foi uma grande descoberta. Uma enorme descoberta para ele. Então ele começou a fazer dos seus clientes distribuidores. E o negócio cresceu cerca de 20 a 30 vezes. E ia tudo muito bem, tivemos que mudar de escritório. E foi uma época incrível para a companhia enquanto tentávamos crescer. Então, ele achou que estava se tornando um negócio de venda direta. Então ele começou a estudar as vendas diretas. E na medida em que o negócio crescia, ele tinha esses distribuidores. E continuava tentando desenvolver o produto e pesquisar mais sobre ele. E o que fazer então? É preciso contratar um gerente de vendas para trabalhar com seus distribuidores. Então ele contratava um gerente de vendas, em geral alguém do setor de vendas diretas. Esses gerentes vinham com suas técnicas de vendas tradicionais, com as quais conseguiam vender vassouras e qualquer coisa, desde bíblias a cosméticos, o que quer que fosse. Mas eles não necessariamente gostavam do produto, mas diziam que podiam vender. E então eles vinham tentando usar essas técnicas que funcionavam muito bem para vassouras e escovas, e logo eram demitidos. Porque o meu pai dizia, você precisa começar a usar o produto. Não preciso fazer isso, eu posso vender o seu produto de qualquer jeito. Então, a nossa casa era muito tumultuada nessa época. Várias discussões entre o meu pai e os gerentes de venda, e a minha mãe no meio disso, sempre dizendo,
Carl, você precisa achar um jeito de vender esse produto corretamente, senão nunca vai dar certo. E ela continuava insistindo, ela dizia, você precisa fazer aula de vendas? Bem, naquela época, uma das principais instituições de venda era algo chamado Dale Carnegie. Vocês já ouviram falar de Dale Carnegie? Dale Carnegie. Ok, então ela convenceu a ter aula de vendas em Dale Carnegie. E na sua turma, um cara chamado Bill Castleberry, um cara que sentava bem ali com seus óculos, era de Stanford, um grande nome da psicologia. Ele tinha acabado de voltar da guerra e não conseguiu um emprego como psicólogo. Então ele começou a trabalhar como instrutor na Dale Carnegie. E eles costumavam se reunir depois da aula e falar sobre o meu pai, todas as dificuldades que estava tendo. E Castleberry conhecia um cara chamado Lee Meininger, que começou a usar Nutrilite. E os dois tiveram aquela energia adicional. E então eles pensaram, nós temos que achar um jeito de levar isso adiante. Então os três se reuniram e começaram a estudar a base de clientes e distribuidores do meu pai para entender o que estava acontecendo lá. E de repente eles disseram, ei, isso que você está fazendo é algo com muito potencial. Como que a gente pode fazer o mesmo? E eles disseram, de alguma forma precisamos trazer a alma aqui e descobrir um jeito dela trazer outras almas. Não apenas como cliente, mas como distribuidores também. Então continuaram, você vem gastando cerca de 25% do seu tempo com reuniões de venda e treinamento. Vamos pegar esses 25% e transferir para um esquema de bonificação, permitindo que a alma ganhe um bônus e que possa adicionar um pouco de bônus de grupo que será pago a ela pelo seu volume. E prepararam um sistema que, antes de tudo, eles disseram, estamos com você. E desembolsaram alguns dólares para ajudar o negócio a funcionar. E disseram, vamos preparar um pequeno sistema para chegar ao topo desse sistema, que será cerca de 22% ou 23%. Então, se alguém conseguir chegar a esse nível, deixaremos que negocie diretamente conosco e chamaremos ele de Potente. Bem, Potente era uma espécie de líder indígena, era um nome chique, e eles achavam que ninguém chegaria a esse nível, porque era muito alto, $15 mil de Nutrilite era o que precisariam vender para chegar ao nível mais alto da tabela de bônus. Então continuaram com a ideia que continuou crescendo, e adivinhem, alguém chegou ao nível mais alto da tabela bem rápido, rompeu a barreira e começou a negociar diretamente com eles. E aí veio outro desafio. O patrocinador do distribuidor que alcançou o nível não ganhava nada. Então eles pensaram em um pequeno bônus potente chamado 2%. E isso, senhoras e senhores, foi o início do que os livros de marketing chamam marketing multinível. Isso foi o primeiro passo. Então as coisas ficaram meio loucas. O negócio explodiu. E havia dois amigos em Michigan procurando um negócio para eles, procurando uma oportunidade de negócio bem animadora. Eles já tinham tentado várias coisas, vocês sabem, todos aqueles negócios. Mas a mãe do Jay Van Andel usava Nutrilite e vivia dizendo, Jay, tem essa oportunidade da Nutrilite, desses caras que eu compro os produtos. Vocês deviam pesquisar isso para ver como é. Pode ser oportunidade de negócios que vocês procuram. E no início, Jay costumava dizer, de jeito nenhum, eu não vou vender vitaminas. Mas a mãe dele era persistente também. E continuou insistindo. Finalmente, um dia ela pegou o Jay, que tinha fracassado em um outro negócio, e levou em uma reunião sobre a oportunidade de negócio. E ele perguntou, Rich, quer ver comigo? Não, tem encontro hoje à noite. Então Rich foi para o seu encontro, e Jay para a reunião. Ele foi à reunião e se registrou como distribuidor Nutrilite. Ele voltou essa mesma noite e contou para Rich que tinha se registrado e registrado Rich também. Então os dois se tornaram distribuidores Nutrilite. E eles tiveram a genialidade de perceber que esse método de marketing... Olha, eu conto essa história porque eu acho tão fascinante o fato de que meu pai era o cara do produto, ele tinha o produto. E eles procuravam uma oportunidade de negócio, tentando encontrar algo que realmente fizesse sentido. Eles sabiam que precisavam ter um produto que tivesse sentido e que pudesse entusiasmar. Eles encontraram as duas coisas juntas e disseram, uau, este poderia ser um baita negócio. Então se associaram e rapidamente se tornaram dois dos maiores distribuidores do meu pai. E o negócio disparou no país todo. Nós éramos o assunto do dia nos Estados Unidos. Patrocinávamos todo tipo de show de rádio e coisas desse tipo. Então, tivemos grandes problemas. O governo americano não gostou da Nutrilite. Eles não achavam
que suplementos vitamínicos eram necessários. Eles alegavam que a alimentação americana era perfeita. O EMA disse que a alimentação americana era perfeita. Não gostavam do que estávamos fazendo e queriam nos tirar de circulação. E começaram vários processos, uma longa história que está detalhada no livro. Mas não teríamos sobrevivido se não tivesse sido pelos clientes e distribuidores apaixonados que usavam o produto e diziam: vocês têm que vencer essa batalha. E lutamos a batalha. Foi uma época muito difícil. E parecia que a Nutrilite seria mesmo derrubada. E o Jay disse: cara, o que faremos? Nós temos essa oportunidade de negócio maravilhosa. Talvez pudéssemos vender outras coisas além de suplementos. E assim começaram uma empresa, uma companhia chamada Amway. E o resto é história, certo? Então, vocês todos a conhecem, eu não vou contá-la novamente. Enquanto isso, nós continuávamos lutando e sobrevivemos a esse período graças aos clientes fiéis. Jay e Rich tinham seu grupo de distribuidores. Eles continuavam comprando a Nutrilite durante todo esse período. E depois desse enorme desafio, eu entrei para a companhia em 1963, saindo de Stanford com meu diploma na mão, e meu pai me disse: vá tão longe quanto puder, pesquise, depois volte aqui e veja o que pode fazer. Então eu entrei para a companhia e comecei a contratar um monte de jovens. E nós planejamos voltar ao básico, compramos a parte de Meitinger e Castleberry, trouxemos tudo de volta para a Califórnia e começamos a sacudir a poeira. E o negócio voltou a crescer lentamente, mas era divertido, pois estávamos crescendo. Até que então, em 1969, a nossa paciência foi recompensada, porque foi realizada uma importante conferência sobre nutrição na Casa Branca. Eu não tenho como dizer o quanto isso foi importante. Richard Nixon convocou essa conferência sobre nutrição e foi a primeira vez que disseram à população que a alimentação americana não era assim tão boa. De fato, ela era muito ruim. Era, na verdade, a causa de uma série de doenças crônicas que estavam se espalhando pelos Estados Unidos. E isso é considerado por muitos o nascimento da geração saúde. Foi o começo. E de repente, com todo esse movimento em torno da saúde, das atividades físicas, as pessoas começaram a consumir suplementos e o negócio decolou de novo. Só que Jay e Rich tinham um problema, pois o seu grupo de distribuidores da Nutrilite estava feliz, mas os caras da Amway disseram: temos que ter uma linha de suplementos. Para resumir a história, eles vieram até nós e nos perguntaram se queríamos nos associar a eles. Naquela época, eles eram 10, talvez 20 vezes maiores que a Nutrilite, então vieram até nós e disseram: ei, amamos o produto, que tal se associarem a nós para levar a Nutrilite para o mundo todo? Provavelmente foi a maior decisão que eu tive que tomar na juventude. E eu perguntei: qual é a minha meta? A minha meta é levar a Nutrilite para o mundo todo. E essa será a melhor forma de fazer isso. Em 1972, vendemos 51% da empresa para a Amway. E em janeiro de 1973, todos os distribuidores da Nutrilite tornaram-se distribuidores Amway. E todos os distribuidores da Amway tinham uma linha Nutrilite. Foi o casamento perfeito. O nosso volume subiu muito, quase que da noite para o dia, e bem rapidamente. Bom, o resto é história. E a gente está aqui hoje. Meu Deus, quantos anos depois, hein, Bill? De qualquer maneira, vários anos depois, suplemento número 1 em vendas no mundo. Representamos cerca de 50% do volume Amway hoje. E isso é muito animador também. Queremos continuar crescendo, e o potencial nunca foi tão grande. O mundo todo está acordando para a importância dos conceitos básicos com os quais lidamos, com os quais o meu pai lidava. Você tem que assumir a responsabilidade por sua vida em termos de saúde. Afinal, do que falam tanto Jay e Rich? Você precisa assumir o controle da sua vida em termos financeiros. Temos um plano que é um modelo de negócio, temos produtos focados nas grandes preocupações de hoje em dia. É hora de fazer isso acontecer. E de repente o nosso negócio está decolando no mundo todo. Eu nem sei até onde a gente vai, mas é realmente muito animador. E isso começou na época em que nos associamos, em 73. E lançamos o produto ao redor do mundo, e hoje estamos em 80 mercados e crescendo feito loucos. E eu sempre me lembro quando as pessoas perguntavam até onde o mercado pode chegar. Eu me lembro quando eu era um garoto e meu pai trouxe aquele produto de 3 partes do qual eu falei antes, e ele me mostrou aquilo e disse: filho, ele disse, esse produto um dia será útil para todas as pessoas desse planeta. É uma frase tanto. O que vocês acham? Eu acho que quando ele disse isso, olhando para trás hoje,
Eu acho que as nossas vendas anuais eram de cerca de 50 mil dólares, quando ele disse aquilo. Então, ele estava sonhando alto, certo? Era um sonho enorme. E a gente está aqui hoje, e você verá daqui a pouco, quando eu falar sobre o futuro, que ele estava certo no que ele dizia. Esse produto é bom, e veremos mais disso. Mas agora sabemos que é o momento, e eu falarei um pouco mais sobre o futuro. A Amway está investindo quantias enormes para se preparar para o futuro que vemos pela frente. E as nossas principais áreas de conhecimento e o que nos diferencia do mercado são as nossas fazendas, a nossa pesquisa e as coisas que fazemos para nos manter na liderança desse empolgante campo da nutrição, da saúde ideal e da tecnologia de fitonutrientes. E a Amway vem injetando dólares para que continuemos crescendo. O meu pai, naquele tempo, tinha uma fazenda de 2 acres no Vale São Fernando. Hoje temos mais de 6.400 acres ao redor do mundo e estamos crescendo rapidamente. Eu quero falar um pouco sobre elas. As nossas fazendas nos Estados Unidos certamente são espetaculares. Alguns de vocês podem já ter ouvido falar que algumas pessoas dizem que fechamos a nossa unidade de Lakeview porque a gente ficou sem espaço em Lakeview. A água perdeu qualidade, a população aumentou demais, muita poluição. Mudamos todas as nossas operações agrícolas para o estado de Washington. Há algumas fotos desses locais para quem nunca esteve em Trout Lake ou na nossa região. Aliás, eu mal posso esperar pela visita de vocês. É um lugar mágico. Então temos 2 grandes unidades no estado de Washington. Uma em Trout Lake, aos pés de Mount Adams, que apareceu no slide anterior, onde fazemos todos os trabalhos botânicos e trabalhos em menor escala. É fabuloso. No outro lado do estado de Washington, a cerca de 4 horas de distância, temos enormes operações agrícolas e instalações de extração, onde temos uma imensa produção orgânica. Esses são 2 slides que eu adoro exibir, pois eles mostram a profundidade e a extensão que temos hoje. Então, coloquem isso na sua lista de desejos. Visitar esses lugares no futuro, nos Estados Unidos, onde temos essas fazendas fabulosas. E eu estou muito empolgado de ver o que está sendo feito lá. Agora também temos fazendas no México. Essa é uma foto da nossa fazenda em El Petacal, México, onde nós... Nossa, nem sei quantos anos já faz que... Bom, mas basicamente é onde produzimos alfafa, agrião e salsinha. É um lugar magnífico. A melhor forma de fazer isso é mostrar um vídeo para vocês. Uma pequena resenha da nossa fazenda em El Petacal. Vamos lá, vamos ver o vídeo. É aí que entram esses produtos, é aí que eles entram na história, e isso é uma prova poderosa da importância do que estamos fazendo. E a ciência, claro, ela está apenas chegando ao futuro. Vocês ouvirão falar muito de epigenética e do papel dos fitonutrientes e de outros fatores que controlam a maquinaria genética. Pensávamos antes que se você tinha um gene, estaria condenado a conviver com ele. Nada disso. Agora temos coisas que podem controlar esse gene. Ativá-lo, desativá-lo, e tudo isso remete a ter um equilíbrio perfeito na alimentação. É a isso que nos dedicamos, e é isso que estamos fazendo com os nossos produtos, é isso que estamos tentando fazer com as nossas ferramentas para ajudar a compartilhar os produtos com os demais e fazer com que as pessoas entendam o conceito básico do equilíbrio, pois é disso que se trata afinal. E a nossa meta com tudo isso, é claro, é sermos líderes em soluções de bem-estar para juntar tudo isso e permitir que as pessoas, que elas possam assumir o controle da sua vida. E isso remete de fato ao que o Rich e meu pai falavam no início sobre a importância de assumir o controle da sua vida, certo? Assumir o controle da sua vida, de um ponto de vista econômico e de um ponto de vista da saúde. Eu gosto de dizer que saúde é tudo. Se você parar para pensar sobre isso, verá que saúde é tudo. Não apenas a saúde do corpo, da pele, mas também dos seus filhos, dos adultos, do meio ambiente. Enfim, saúde é tudo. A saúde da carteira. Algo do que às vezes nos esquecemos de nos orgulhar. Isso é tão importante, porque com dinheiro você pode fazer as coisas que deseja, que quer fazer para os seus filhos, mas também fazer as coisas para ajudar as pessoas mais carentes. É disso que resultam programas como The Power of Five ou a campanha One by One. Cada país tem seus próprios programas hoje. E eu fico muito feliz com todos eles, pois são focados nas crianças, em ajudá-las a passar por esses primeiros 5 anos de vida com uma boa nutrição e uma saúde ideal, para que possam ter a chance de desenvolver todo o potencial no futuro. Então há tanto a ser feito nessa área e eu espero que vocês
estejam tão orgulhosos quanto eu pelo papel que temos nisso tudo, pois eu acredito que o mundo inteiro está começando a acordar. Não se trata apenas de suplementos, trata-se de permitir que as pessoas assumam o controle da sua vida, e não apenas da sua vida, mas da sua família também e do meio ambiente. Esse país é provavelmente o mais abençoado e maravilhoso do mundo em termos de recursos naturais. Nos Estados Unidos, olhamos com inveja para suas gigantes florestas e, frequentemente, nos referimos ao Brasil como os pulmões do mundo. Então, isso é maravilhoso, mas precisamos assumir a responsabilidade por isso. Há muitas coisas acontecendo na Amazônia que não são tão boas. E o que estamos tentando fazer nas nossas fazendas é ajudar as pessoas a entenderem o que é uma agricultura orgânica e sustentável. E quando olhamos para esse tipo de agricultura, trata-se de uma relação benéfica para todos. É benéfica para o solo, é benéfica para as pessoas que vivem na região e é benéfica para nós que desenvolvemos produtos excelentes em um solo que fica ainda mais forte que antes. E é isso que está envolvido na oportunidade. Por isso, é importante que você leia o livro, se envolva e faça tudo isso, pois eu desejo que todos esses jovens que chegam agora se juntem a nós e descubram... Antigamente, as pessoas estavam apenas querendo escalar na carreira corporativa, mas agora pensam em se envolver com um negócio, com uma companhia que deseja mudar o mundo e torná-lo um lugar melhor. A minha filha sempre resume bem isso. Ela diz... Eu não sei se vocês conhecem a minha filha, eu tenho uma filha... Ela trabalhou no Brasil, nas nossas fazendas, e se apaixonou por um cara de São Paulo. Ela viajou toda a Argentina e hoje ela é uma ativista ambiental. Ela conhece mais do meio ambiente do Brasil que eu conheço. Ela morre de vontade de voltar para cá e ver o que está acontecendo. Ela dá aula de permacultura, é comum encontrá-la pelo mundo dando aulas aos empresários Amway sobre o tema e sobre a importância disso para o nosso futuro e para o futuro das crianças e do mundo. Então, é um negócio animador e eu insisto. Agora é a hora de correr atrás, porque é uma oportunidade muito poderosa que temos agora. O meu pai costumava dizer, todos pro convés. Todos pro convés quer dizer que todo marujo capaz tem que ir pro convés e aproveitar os ventos favoráveis que sopram para nos proteger dos maus ventos e fazer com que o navio navegue tranquilamente. Jay Van Andel falava sempre sobre levar o grande navio da Amway para a direção certa. E é isso que estamos tentando fazer agora. Agora é a hora, creio eu, de olhar para o alto. Eu sempre digo às pessoas, nossa, que mundo maravilhoso que temos pela frente, pois temos a oportunidade de fazer mudanças incríveis. Então agora é a hora de voar alto, de sonhar grande, pois vocês podem chegar longe, certo? Sempre pense grande, mas esteja pronto para colocar as mãos na massa, que é o que torna o nosso negócio um negócio único. E para aqueles menos favorecidos, ofereça sempre a todos a mesma escada e ajude a todos a entenderem o que estamos fazendo, para que possamos levar esse negócio a níveis mais altos e melhores, para levar vocês aonde querem ir e ajudar a mudar o nosso próprio mundo. Então, muito obrigado por tudo que vocês estão fazendo. Por favor, venham nos visitar na Califórnia quando puderem. Obrigado por me receber. Até logo, obrigado.